O Los Angeles Galaxy foi o time que mais ganhou, que mais gastou e que mais arrecadou na MLS. Isso no que se refere a sucesso e a números. O time é o maior finalista da Major League e não é à toa se tornarem a vitrine do campeonato para o exterior. O time naturalmente era chamativo e era o outdoor do futebol americano para o exterior, e isso se intensificou ainda mais com a vinda do jogador David Beckham ao time. Na época, a popularidade aumentou em níveis verdadeiramente astronômicos em comparação ao mesmo período de outros anos. O inglês não mexeu apenas com o marketing, mas simultaneamente com os negócios de compra e venda. Por causa dele, se criou a regra Beckham, que deixava mais o regulamento fiscal da liga mais flexível, o que permitia que os times contratassem até 3 jogadores com salário fora da previsão de seu teto de gastos. Pode-se dizer que o Galaxy realmente estava passos e passos na frente de seus rivais, e ele foi o único time a contratar grandes estrelas em sequência, porque após o britânico, o time recrutou Juan Pablo Angel, Robbie Keane, Steven Gerrard, Zlatan Ibrahimovic, Chicharito e vários outros. Mas, em certo momento, as várias canetadas de sucesso não foram convertidas em gols. Na Conferência Oeste mais recente, eles sequer conseguiram terminar dentro dos 5 primeiros e depois da saída do técnico Bruce Arena no ano de 2016, eles nunca mais estiveram em uma final da Major League. Até a presença de Zlatan Ibrahimovic ajudou. Os seus 53 gols e 58 nas suas 2 temporadas na Califórnia serviram apenas para pôr o time em 8º lugar no ranqueamento geral da MLS. A questão é, a partir de que ponto a estagnação se torna turbulência no futebol? Eles iniciaram este primeiro semestre de 2023 com 10 partidas, e nessas 10, eles conseguiram uma única vitória, e esta façanha nem tanto positiva se tornou o pior início da temporada da história do clube. Hoje, o clube, que é visto como um dos fundadores da Major League, está em 13º lugar, e pelo recente empate com o último colocado da tabela, o Colorado Rapids, o clube segue apenas 1 ponto acima de seu companheiro de lanterna. Um fato é que o campo e a sala de negócios são praticamente reflexos no futebol. Recentemente, uma crise na gestão começou quando Chris Klein, o presidente do clube, foi demitido em maio por suspensão. Ele violou orçamentos salariais e quebrou diretrizes do próprio time no ano de 2019. Com isso, o Galaxy é posto em uma verdadeira proibição de comercializar com outros times e instituições. Afinal, o número de transferências vai ao chão. O público nos estádios cai e os protestos só crescem. Em campo, o desfalque tende a aumentar. Um dos meias atacantes do clube, o jogador brasileiro Douglas Costa, teve sua prisão decretada no dia 30 de maio por dever à pensão. A sentença veio da 8ª Vara da Família de Porto Alegre. Então, o ex-grêmio, que recebe um salário de 2,5 milhões de reais ao mês, teve a proeza de conseguir ser preso por pensão. Vai entender. Não contentes, os jogadores perderam que há um pouco mais de 20 dias foi suspenso por uma lesão ligamentar no joelho direito, ou seja, ele está fora da temporada da Major League no Galaxy. Dessa maneira, o ataque do time está completamente defasado. Tudo bem, o Galaxy ainda é uma franquia de alta rentabilidade, mas é inevitável se perguntar sobre o que está acontecendo com o clube, que hoje é apenas uma sombra do que um dia já foi. Agora vamos tentar entender como um time de altíssimo investimento e tradição conseguiu ruir em uma liga que sequer tem rebaixamento. E por falar em rebaixamento, vamos começar falando dele. Pode parecer uma bela medida o fato da liga não rebaixar os clubes para divisões abaixo, mas isso traz consequências esportivas e financeiras. Em outras ligas, como a Bundesliga e a Premier, o rebaixamento é um abismo trágico, mas a falta disso reflete na avaliação das franquias na MLS. Como um todo, as franquias da MLS são mais altas do que as da Premier. No entanto, a receita da liga inglesa é muito maior do que a da Major League. Gradualmente, o Galaxy foi do clube imbatível em seu auge, que durou de 2000 a 2011, devido a uma estabilidade de público nacional, uma boa gestão, uma boa safra de jogadores americanos e ótimas transferências, para um clube que, se fosse de outras ligas, já estaria rebaixado.
Na sua hora de estrelato, que foi em 2011, eles tiveram 67 pontos na primeira colocação da Major League, tiveram 19 vitórias e apenas 5 derrotas. A zaga do clube, em sua era galáctica, era completamente formada por americanos. O destaque era o meio-campo, que era composto por Landon Donovan, o maior artilheiro e maior ídolo do clube, que esteve ao lado de Beckham, enquanto no ataque estava Juan Pablo Angel. Na final, Robbie Keane apareceu e protagonizou a vitória do título, sendo uma das grandes marcas em sua passagem de 104 gols em 165 jogos pelo clube. Então, com a evolução da liga no sentido profissional, tático e financeiro, a estagnação do Galaxy não faz dele um péssimo clube, mas sim uma versão empobrecida do que ele foi um dia. Você pode se perguntar como eles ficaram mais pobres, sendo que contrataram Ibrahimovic, que já foi o jogador mais bem pago da MLS, Christian Pavón, Douglas Costa e outros jogadores. Mas é simples, o empobrecimento foi estrutural e, entre tantos fatores, Christian Pavón foi o pivô dessa queda. Na época, o clube realizou pagamentos ao jogador fora do orçamento salarial alocado. Então, o clube o colocou em um gasto de alocação, enquanto ele deveria entrar como um jogador designado pela regra Beckham. Dessa forma, o time foi posto em um embargo de transferências gravíssimo, além de suspensão do presidente. O time foi multado em $1 milhão. Em 2021, o Los Angeles Galaxy já estava de olho na mera possibilidade da vinda de Lionel Messi para o time. Na época, o técnico Guillermo Barros Schelocco já sondava o pai e empresário do argentino. O clube tinha como objetivo não só preencher a lacuna deixada pela saída de Zlatan, mas também superá-la. Messi seria uma revolução em todo o clube, em tática, técnica, marketing, gestão e afins. Mas o que aconteceu foi no mínimo irônico. O Los Angeles Galaxy foi completamente rechaçado pelo Inter Miami, que se favoreceu de 3 fatores que um dia foram do Galaxy: David Beckham, a regra Beckham, o modelo de proposta. Foi oferecido a Messi o mesmo modelo de proposta que Beckham recebeu em 2007. O acordo criativo se baseou na possibilidade dos craques conseguirem parte da franquia do clube ao fim do contrato, com um preço congelado, ou seja, sem variações. Junto disso, ele receberia receita extra de tudo que o clube comercializasse enquanto ele estivesse no clube. Vendas de todo tipo de mercadoria e ativos seriam taxados para o lucro de Beckham. Com este acordo, o britânico conseguiu $457 milhões ao final de seus 5 anos como jogador em solo americano, enquanto a parcela da franquia que ele poderia adquirir estava no valor fixo de apenas $25 milhões. E, obviamente, Messi passará pelo mesmo processo. Mais e mais publicidade, tanto individuais como em conjunto do clube. Lucros em cima das transferências realizadas da liga pela Apple TV e muito mais. Quer entender como isso funciona? Nós explicamos em outro vídeo, dá uma olhada. E o pivô de toda essa negociação foi Beckham, que um dia foi vital ao Galaxy. Afinal, ele moveu $255 milhões ao clube. Agora, o antigo rei da Liga Americana assiste toda a sua projeção de gestão que contava com Messi, sua popularidade já em baixa e sua tática em campo defasada, sendo engolidas pelo Inter Miami, que promete ascender. A situação do Galaxy é preocupante e ele precisa se reerguer. Bom, vamos ver o que aguarda o clube. Messi vai fechar a tampa do caixão? Ou os Galácticos vão renascer? A aposta do guru é que o Galaxy vai se beneficiar da toxicidade do business do futebol, e ela é mais séria do que você imagina. Nós já falamos e tiramos a máscara desse mercado absurdo, eu recomendo o vídeo. Agora, craque, é torcer para que um dos maiores legados do esporte norte-americano não se apague.